pessoal, na última aula nós trabalhamos com as frações. Nós vimos que uma fração pode ser vista como um quociente ou uma divisão de dois números naturais e nós fizemos exemplos e vimos, inclusive, a classificação das frações. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com operações envolvendo frações, ok? Vamos fazer uma aula um pouco mais extensa e nós vamos abordar a adição, multiplicação, subtração, divisão, potências e raiz quadrada exata de uma fração, ok? Então, nós começamos agora falando de adição e subtração, ok? Vamos abordar esses dois conceitos de uma vez, certo? Bom, então, para nós adicionarmos ou subtrairmos uma fração de outra, o que nós temos que observar? Os denominadores, ok? Então nós temos simplesmente dois casos. O primeiro caso é quando os denominadores são iguais, é o mais simples de todos. Tá? O segundo caso será quando os denominadores são diferentes, né, que a gente vai ver na sequência. Ok? Então vamos lá. Então, na adição ou subtração de duas frações de uma mesma unidade, que tenham o mesmo denominador, ou seja, eles são iguais, nós simplesmente repetimos o denominador, ou conservamos o denominador, e adicionamos ou subtraímos os numeradores, né, dependendo da operação que nós estivermos realizando. Ok? Vejamos um exemplo. Suponha que um pessoal se reúna, alugue um ônibus e vá fazer uma excursão. Ok? E eles saem de manhã, mas eles não levantam muito cedo. Né? Então, pela manhã, eles vão percorrer uma fração da distância, né, que eles têm que percorrer durante essa viagem. Essa viagem está programada para ser realizada em 2 dias, e no primeiro dia acontece a seguinte situação, olha, pela manhã esse ônibus percorre 2/10 dessa distância, e à tarde ele percorre mais, né, ele percorre 5/10 dessa distância. Então, se eu perguntar para vocês, qual é o total, né, que corresponde a uma fração da distância percorrida durante todo o dia, ou seja, nos 2 períodos. Então, vocês vão me responder, bom, ele percorre 2/10 da distância pela manhã, mais 5/10 da distância pela tarde, então, no fim do dia, ele vai ter percorrido, isso mesmo, 7/10 da distância. Ou seja, basta você somar os numeradores, ok? Porque você quer somar 2/10 com 5/10. Os denominadores são iguais. Lembra? Então, se os denominadores são iguais, né, no caso aqui 2/10 e 5/10, o resultado, né, a soma, você repete o denominador e soma os numeradores. 2 mais 5, 7. Só isso, beleza? Agora, à tarde, o ônibus percorreu, né, qual quantidade a mais do que a distância percorrida pela manhã? Então, veja, você quer comparar duas frações, né? Nós já vimos. Qual das duas é maior? Bom, elas têm o mesmo denominador, ok? Então, você vê, essa distância aqui à tarde, essa fração é maior do que essa, concorda? Então, para eu ver a diferença, né, que foi percorrida, a gente sabe que à tarde, né, o ônibus percorreu uma distância maior, né, quando a gente compara, né, a viagem, né, realizada pela manhã. Então, qual é essa diferença em termos de fração? Bom, eu quero subtrair, então, né, a fração 5/10 e a fração 2/10. Eu quero efetuar essa subtração. Então, veja, os denominadores são iguais, não são? Então, eu repito o denominador, ou seja, eu escrevo 10, e eu faço a subtração dos numeradores, né? Ou seja, 5 menos 2, 3. Ou seja, à tarde, o ônibus percorreu 3/10 da distância a mais do que a distância percorrida pela manhã. Ok? Então, veja que você consegue simplesmente somar e subtrair duas frações quando elas têm o mesmo denominador. Vejamos aqui 2 exemplos só para reforçar um pouco mais, ok? Então vejamos, eu quero somar as frações 1/4 com 2/4. Bom, pela nossa regrinha, o que eu tenho que fazer? Eu vou colocar o traço de fração, eu vou repetir o denominador, que no caso aqui é 4, e vou efetuar a operação, né, com os numeradores. No caso aqui a operação é de adição, então eu vou simplesmente somar 1 mais 2 dividido por 4, né, ou sobre 4, tá bom? Então veja, 1 mais 2, 3. 3/4, ok?
No próximo exemplo, eu tenho 7/4 menos 3/4. Tá? Então, eu vou repetir o denominador também, que nesse caso é 4, né? Poderia ser qualquer outro número, tudo bem? Então, e vou fazer a operação entre os numeradores, que no caso aqui é a subtração. Então, eu vou fazer 7 menos 3, e 7 menos 3 é igual a 4, né? Então, eu tenho 4 dividido por 4. Veja que essa é uma fração, né? Só uma recordação. Essa fração, né, ela representa o número 1, né? Porque você tem 4/4, né? Se você dividir numerador por denominador, você tem o número 1, tá bom? Então, vocês têm, então, aqui a regrinha, né, e alguns exemplos práticos de cálculo, de adição e subtração de frações quando elas têm o mesmo denominador, ok? Bom, pessoal, agora nós vamos ver o caso em que nós temos denominadores diferentes, ok? Como eu faço para somar ou subtrair frações se eu tenho denominadores diferentes? Não é difícil também. Olha só, na adição ou subtração de duas frações de uma mesma unidade que tenham denominadores diferentes, ok? Que é o nosso caso, nós determinamos inicialmente as frações equivalentes que tenham o mesmo denominador, ok? E então efetuamos a respectiva operação, seja ela adição ou subtração. Isso parece muito com aquela situação em que a gente comparava duas frações. Lembra, você precisava buscar as frações equivalentes que tenham o mesmo denominador, nós tirávamos o MMC, para então trabalhar com a comparação. Aqui é a mesma coisa, tá bom? Então veja só, suponha, né, mesma situação do caso anterior, né? Suponha que num determinado dia, né, o pessoal vai fazer a sua excursão, tá? E pela manhã eles viajam 2/3 dessa distância programada e à tarde eles percorrem 1/4 dessa distância, tá? Então, eles estão de ônibus. Eu pergunto para vocês, qual foi, né, a fração da distância, né, que eles percorreram nos 2 turnos? Bom, então, nesse caso, nós temos que somar, né, essas frações. Ou seja, eu tenho que efetuar a soma da fração 2/3 com a fração 1/4, ok? Bom, só que agora, observem que elas têm os denominadores diferentes. Então, eu não posso simplesmente somar os numeradores, tá? Então, o que a gente faz? Nós temos que buscar as frações equivalentes que possuem o mesmo denominador, para depois a gente efetuar a soma, tá? Então, vejamos. Como eu faço para buscar essas frações equivalentes que têm o mesmo denominador? Eu preciso trabalhar com o MMC. Tá? Ou vocês simplesmente, né, buscam os múltiplos de 3, depois os múltiplos de 4 e vejam qual é o menor deles. Tá? E aí você vai ter o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4. Mas vamos fazer aqui para a gente relembrar o processo. Tá? O MMC entre 3 e 4. Se vocês se lembram, eu escrevo os números 3 e 4, coloco uma barrinha, ok? E vou fazer a decomposição, tá? Bom, o primeiro número primo que eu consigo colocar aqui é o número 2, né? Por quê? Porque 4 é par, tá certo? Então eu divido por 2. Então eu repito 3, né? Porque não dá para dividir. Então 4 dividido por 2, 2. Novamente eu coloco o número 2 aqui, né? Porque ele aparece. Então eu repito 3, 2 dividido por 2, 1. Agora sim eu trabalho com 3, né? Então 3 dividido por 3, 1,1. Acabou o processo. Ou seja, o MMC entre 3 e 4 é 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Tá certo? Então, essa fração, né, 2/3, ela é equivalente a uma outra fração que possui o denominador igual a 12. Tá? Então, vejamos qual é essa fração. Então, eu escrevo 12 aqui. Eu tenho 3. Como que eu faço para chegar em 12? Eu multiplico por 4, não é? Então eu vou fazer a mesma coisa no numerador. Lembra que eu estou buscando frações equivalentes, né? Então eu vou multiplicar 2 vezes 4, 8. Ok? Ou seja, a fração 2/3 é equivalente à fração 8/12. Tá bom? Olha, 3 vezes 4, 12. 2 vezes 4, 8. Agora, então eu vou somar
Eu vou escrever o número 12 também, né, porque eu vou buscar uma fração equivalente à fração 1/4, que tem o denominador igual a 12. Tá? Então, novamente, olha, 4 vezes quanto que dá 12? 3. Né? Então, eu tenho que pegar o numerador e multiplicá-lo também por 3. Tá certo? E aí eu encontro a fração, né, 3/12. Tá bom? Então, muito simples. Eu encontrei as frações equivalentes, que têm o mesmo denominador, e agora eu aplico o caso 1. Lembra? Eu vou somar duas frações que têm o mesmo denominador. Viu que legal? Então, o que eu faço? Eu repito o denominador e somo os numeradores, ok? Então, 8 mais 3 é igual a 11. Então, a minha resposta será 11/12, ou seja, o ônibus percorreu, né, 11/12 da distância. Tudo bem? Então, para eu somar duas frações, né, que tenham denominadores distintos, primeiro, eu busco o menor múltiplo, que é comum a 3 e 4, no caso aqui, né, ou seja, a gente faz o MMC, e depois eu trabalho com as frações equivalentes que têm o mesmo denominador. E eu simplesmente somo os numeradores. Tudo bem? Para subtração, é a mesma coisa, gente. Você faz o MMC, tá? Encontra o múltiplo comum, você encontra as frações equivalentes, e depois simplesmente subtrai os numeradores. Mesma ideia, tá? Exemplo, qual a diferença entre as distâncias percorridas, né? Bom, pela manhã a pessoa percorreu, né, de ônibus, né, o grupo de pessoas percorreu 2/3 da distância. E à tarde eles percorreram 1/4 dessa distância. Tá? Então, qual é a diferença entre essas distâncias percorridas, né, em termos de fração? O que eu posso dizer? Ou seja, eu posso efetuar a diferença entre as frações 2/3 e 1/4. Tá? Mas aí a gente tem que lembrar de uma coisinha. Né? Eu consigo efetuar, né, subtrações. Né? Lembra? Um tem que ser maior do que o outro. Né? O minuendo tem que ser maior ou igual que o subtraindo. Tá? Então, você tem que observar o seguinte, você tem que pensar inicialmente em comparar essas frações. Né? Qual delas é maior para, então, né, eu fazer a subtração de uma maneira adequada. Tá? Então, veja, olha, aqui a gente já tem meio caminho andado. Né? Por quê? Porque nós já fizemos, olha aqui, nesse exemplo anterior aqui, ó, nós já determinamos quais são as respectivas frações equivalentes. Viu que legal? Ou seja, elas já têm o mesmo denominador. Agora aqui fica fácil. Lembra da comparação entre frações? Se elas têm o mesmo denominador, qual delas é maior? A que tem o maior numerador. Né? Então a que tem maior numerador é a maior entre as duas. Ou seja, eu posso efetuar a subtração, né? 8/12 menos 3/12. Ok? E eu vou conseguir fazer essa conta. Tá? Então olha só, eu consigo fazer então 2/3 menos 1/4. Tá? Por que eu consigo fazer essa conta? Por quê? Vamos colocar o sinal de igual aqui. Ó. Quem é 2/3? Bom, nós já vimos, né, que 2/3 possui a fração equivalente 8/12, concorda? Então, ou seja, no lugar de 2/3 eu vou escrever 8/12. Vou repetir o sinal de menos e no lugar de 1/4 eu vou escrever 3/12. Tá? Então, muito bem. Agora sim, olha, essa subtração de frações com denominadores distintos se reduz a essa subtração de frações que possuem o mesmo denominador. E isso nós já vimos anteriormente, que quando duas frações têm o mesmo denominador, o que eu faço? Repito o denominador e subtraio os numeradores. E aqui eu consigo, olha só, 8 menos 3 é igual a 5. Olha que legal. Então, essa diferença corresponde a 5/12. Tudo bem? Então, nos 2 turnos, a pessoa percorreu 11/12 da distância e a diferença entre essas distâncias, né, se a gente pensar em uma subtração, né, entre frações, nós temos que essa diferença de frações nada mais é do que 5/12. Tudo bem, gente? Olá, pessoal. Agora nós vamos falar sobre a multiplicação envolvendo frações, ok? A gente começa com um caso mais simples. O caso em que a gente multiplica uma fração por um número, ok?
Considere, por exemplo, que você tenha uma pizza de 8 pedaços e você coma 3 pedaços, tá certo? Qual a quantidade de pizza em relação ao total que você comeu? Bom, você pode pensar, eu comi 3 pedaços e cada pedaço corresponde, né, ao total, à fração, né, 1/8 da pizza, então você comeu 3 pedaços. Você comeu o primeiro pedaço, 1/8, mais você comeu o segundo pedaço, 1/8, mais você comeu o terceiro pedaço, 1/8. Ou seja, você comeu, no fim das contas, né, 3/8 da pizza, né? Porque a gente sabe somar frações com o mesmo denominador. A gente repete e soma os numeradores, né? 1 mais 1, 2 mais 1, 3. Ok? E eu deixo como exercício para vocês, né, verificarem que se vocês multiplicarem também 1/8 3 vezes, né, é a mesma coisa de somar, né? 1/8 mais 1/8 mais 1/8, que dá o mesmo de 3/8, né? A mesma resposta anterior, tudo bem? Então, se eu quero multiplicar uma fração por um número, no caso aqui, por exemplo, ou um número por uma fração, eu simplesmente multiplico o número pelo numerador. Veja, 3 vezes 1, 3, e repito o denominador, tá bom? Então, por exemplo, se eu quiser multiplicar 2 vezes 3/7, tá certo? O que eu tenho que fazer? Eu multiplico o numerador, né, 2 vezes 3, e repito o denominador, tá bom? Então, 2 vezes 3, 6/7. Ok? Então, quando eu vou multiplicar uma fração por um número, eu multiplico o número pelo numerador e repito o denominador, ok? Vejamos agora o caso em que eu tenha duas frações e eu decida multiplicar essas frações. Vejamos um exemplo aqui. João tem um terreno e quer usar 1/5 desse terreno, uma parte desse terreno, para plantar árvores frutíferas. E ele quer que nessa parte do terreno reservada para árvores frutíferas, 2/3 seja plantada apenas com laranjeiras. Qual parte do terreno será plantada com laranjeiras? Bom, a gente pode pensar na seguinte representação. Olha, eu tenho um terreno, né, suponha que esse terreno, né, tem esse formato aqui. Eu dividi ele em preto em 5 faixas, tá bom? Que corresponde a essas 5 partes. E dessas 5 partes, né, nós temos que uma dessas partes, ok? Ou seja, 1/5 será reservado, né, para esse pomar, né, para plantar árvores frutíferas. E o João quer que nessa parte, né, nesse 1/5 aqui, eu tenha uma divisão por 3, né? Eu tenho essa faixa de terreno dividida em 3 partes, e 2 dessas partes seja plantada apenas com laranjeiras. Tá? Então veja, eu posso imaginar, né, a divisão, né, total do terreno, ok? Em 3 partes assim também. Ou seja, no total, eu posso imaginar que esse terreno tenha quantas partes nessa divisão aqui? 15 partes, concorda? Então, eu quero então que nesse terreno, qual parte do terreno seja plantada com laranjeiras? Né? Ou seja, eu quero que 2 partes das 15, né, seja destinada ao plantio de laranjeiras, tá bom? Ou seja, o que eu estou querendo então? Eu quero calcular 2/3, né, de 1/5, que é uma dessas partes aqui. Então, geometricamente, multiplicar frações, né, você pode ver, né, por exemplo, nessa situação aqui, tá bom? Ou seja, 2/3 de 1/5 é a mesma coisa, né? O D significa multiplicação, né? Quando eu quero uma coisa de outra, né, eu estou multiplicando essas coisas, essas quantidades, tá certo? Então, no caso aqui, eu quero 2/3 de 1/5, ou seja, eu quero multiplicar 2/3 por 1/5. E nós já vimos que essa multiplicação aqui, né, pelo nosso desenho, nós vimos que o resultado é 2/15. Mas se você observar, como que eu encontro essa fração? Veja, basta eu multiplicar os numeradores, olha, 2 vezes 1, 2. Multiplica os denominadores também, 3 vezes 5, 15. Então, gente, para multiplicar duas frações, é só você multiplicar os numeradores e depois os denominadores. Mais nada, tá bom? Só isso, ok? Então, eu até coloquei uma representação aqui, ó. Você faz numerador vezes numerador, dividido por denominador vezes denominador. Só isso, tá bom? Vejamos agora uma situação, um problema, né, que envolvem esses dois conceitos aqui que a gente está trabalhando, tá bom? Então vamos lá, olha. Suponha que uma determinada pessoa possua R$80, ok? E essa pessoa separa 4/8 dessa quantia para ela fazer compras.
ok? E o restante ela guarda, tá? E dessa quantia que ela separou para fazer compras, ela sai um determinado dia e vai fazer compras. E nessa compra que ela fez, ela gastou 2/4 do que ela tinha separado anteriormente. Tá? Então a pergunta é, quanto essa pessoa gastou? Okay? Então veja, aqui a gente tem as duas situações. Nós temos um problema que vai envolver a multiplicação de frações e a multiplicação de uma fração por um número. Tá? Porque eu quero saber a quantidade de reais que essa pessoa gastou. Tá bom? Então vejamos, eu vou fazer aqui no cantinho, olha. Essa pessoa gastou 2/4 do que ela separou. Ou seja, eu tenho que multiplicar 2/4 por alguma coisa. Mas o quanto que ela separou? Ela separou 4/8, né, do que ela tinha inicialmente. Então, ou seja, eu tenho que multiplicar 2/4 vezes 4/8, né, para eu ver a fração, né, que corresponde ao gasto dessa pessoa, né, nessa compra, tá bom? Então eu vou multiplicar 2 vezes 4 e 4 vezes 8. Lembra que na multiplicação de fração basta multiplicar os numeradores e depois os denominadores? Então vamos lá, 2 vezes 4, 8. Né? 4 vezes 8, 32. Ok? Bom, então essa pessoa gastou a fração que corresponde a 8/32 da quantia inicial. Tá? Mas eu quero saber quanto, né, em dinheiro essa pessoa gastou. Então é muito simples. Né? Basta eu pegar essa fração, né, eu calculo essa fração da quantidade inicial, tá bom? Ou seja, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular 8/32 vezes, né, x ou pontinho, R$80, que era a quantia inicial, tá bom? Então veja, olha só, 8 vezes 80 dá 640. Então eu tenho 640, como que eu multiplico uma fração por um número? Eu multiplico o numerador por esse número e repito o denominador. Então eu tenho 640 dividido por 32, ok? Então se vocês fizerem essa continha, vocês verão que essa pessoa gastou R$20, tá bom? Então nessa compra, essa pessoa gastou, então quanto ela gastou? Escrevam a resposta, essa pessoa gastou R$20 nessa compra. Tudo bem? Então, muito simples. Se eu tenho um número vezes uma fração, eu multiplico o numerador vezes esse número e repito o denominador. Se eu quero multiplicar duas frações, multiplico os numeradores, multiplico os denominadores. Ok? Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre a divisão envolvendo frações. Uma nova operação que envolve frações. Suponha que você tenha uma barra de chocolate e você divide essa barra em duas partes, ok? E suponha que você tenha 3 colegas e você gostaria de dar um pedaço para cada um. Ou seja, você vai dividir a metade dessa barra de chocolate para 3 pessoas, ok? Agora eu te pergunto, em relação ao total, qual a quantidade de chocolate que foi para cada uma dessas pessoas? Que você deu para cada uma dessas pessoas, ok? Então vejamos, se eu tenho, nós vimos aqui, né, nessa representação, eu posso dividir, né, a barra de chocolate em duas partes e eu vou pegar a metade, né, e vou dividir para 3 pessoas, tá bom? Bom, então uma pessoa vai comer uma parte, ok? Então vou colocar aqui, por exemplo, a primeira pessoa come essa parte, a segunda pessoa essa parte e a terceira pessoa pega essa parte, ok? Mas em relação ao total, bom, a gente vê o seguinte, olha, uma parte de quantas no total? De 6 partes, né? A divisão exata aqui, tá bom? Então eu tenho que cada pessoa vai comer 1/6 da barra de chocolates, concorda? Ou seja, eu tenho então o resultado da divisão dessa fração pelo número 3. Mas aí a gente fica observando como que eu encontro então a divisão dessa fração por esse número. Como que eu sei fazer a conta e verificar que eu consigo chegar nesse número, ok? A gente observa o seguinte, gente, olha, o que nós já sabemos fazer? Nós já sabemos somar, subtrair e multiplicar, não é? Então a gente tem que usar aquilo que a gente já sabe. Veja, eu sei que 2 vezes 3 é 6, concorda? Então eu posso pegar essa divisão aqui e transformar numa multiplicação. Olha só,
eu posso escrever 1/2 vezes, eu vou escrever o contrário, né? Eu vou trocar, né? Eu vou pegar o que a gente chama de inverso, tá bom? Então eu vou escrever, no lugar do 3, eu vou escrever vezes 1/3, tá? Eu troquei, eu penso que o 3, no certo sentido, é uma fração, tá? A gente pode ver, né, o número 3 como sendo uma fração aparente, né? A fração 3/1, concorda? Então, e eu posso fazer o quê? Esse 1 que está aqui no denominador, eu coloco para o numerador, e o 3 que está no numerador desce para o denominador, ok? Agora sim, eu já sei multiplicar frações, não sei, olha. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 3, 6. Viu que legal? Então, para eu multiplicar uma fração por um número, para eu efetuar, a divisão de uma fração por um número, eu pego a primeira fração e multiplico pelo inverso desse elemento, ok? Então, no caso aqui é 3, eu faço vezes 1/3, tá certo? E aí eu encontro, ok? Vejamos uma outra situação, olha. Suponha que você tenha um disco e você faça a divisão desse disco em 4 partes, ok? Então, em particular, essas 2 partes aqui, né, representam 1/4 desse disco, concorda? Agora eu pergunto para vocês, bom, aqui é a metade, não é? Então eu posso, essa linha divisória aqui, né, separa ele em 2 partes. Aqui é a metade e do lado de cá também é a outra metade, ok? Então eu pergunto para vocês, por exemplo, né, quantas vezes essa parte aqui, 1/4, cabe nessa região? Ou seja, qual é o resultado da divisão de 1/2, ou seja, da metade, por 1/4? Tá bom? Quantas vezes esse 1/4 cabe aqui nessa metade? Bom, visualmente, né, a gente sabe que é 2, né, 2 vezes, né? Porque aqui eu tenho 1/4, aqui eu tenho outro quarto, ok? Então a gente já sabe que o resultado dessa divisão é 2, tá? Bom, mas como que eu verifico? Como que eu faço a conta? Da mesma maneira que a gente pensou inicialmente. Como que eu faço isso chegar no 2? Né? Muito simples, olha, você vai fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente, olha, você vai pegar 1/2 e multiplicar pelo inverso. Só que aqui você tem 1/4, né? Qual que seria o inverso? 4/1. É só você trocar. Tá, gente? Então, olha, um conceito importante. Inverter fração. O que é inverter uma fração? Você tem o numerador e o denominador. Quando você inverte, você troca a ordem, a posição dos elementos, tá bom? Então, esse 4 que estava no denominador, ele vai para o numerador, e esse número 1 que estava no numerador, ele vai para o denominador, ok? E a gente já sabe efetuar multiplicação de frações. Como que eu faço? Multiplico os numeradores e depois os denominadores, lembra? Então, eu vou fazer 1 vezes 4, 4. 2 vezes 1, 2. Mas veja, aqui eu tenho 4 e 2, né? Fração, nós vimos que ela pode ser enxergada como sendo uma divisão, né? Um quociente. Ou seja, 4 dividido por 2. E quanto que é 4 dividido por 2? É 2, viu? Ou seja, nós temos então que vale essa regra. Tá? A gente tem que seguir essa regrinha para a gente trabalhar com divisões, tá? Envolvendo frações. A gente simplesmente transforma a divisão numa multiplicação. Só isso, tá bom? Olha só, em uma divisão envolvendo fração, com um divisor diferente de zero, né, lembra, você tem um dividendo e um divisor, né, eu não posso dividir por zero, né, a gente já falou sobre isso. O que nós fazemos? Nós multiplicamos o primeiro elemento, né, seja ele um número ou fração, pelo inverso do segundo elemento, né, seja ele número ou fração, assim como a gente fez anteriormente. Tá? Então vejamos alguns exemplos aqui. Olha, eu quero dividir 5 por 2/3. O que eu posso fazer? Eu posso pensar, né, por exemplo, quantas vezes a fração 2/3 cabe dentro de 5, né, de 5 inteiros, por exemplo. Né? O que eu posso fazer? Eu tenho que seguir a regrinha. Né? Eu pego o primeiro, quem é o primeiro elemento? No caso aqui é 5. Tá? E vou fazer a multiplicação pelo inverso do segundo. Mas qual é o segundo? É 2/3, não é? Qual que é o inverso dele? 3/2, né? Você troca a posição dos elementos aqui, ó. 3/2, né? O 3 sobe, o 2 desce, tá bom? E agora você multiplica. Como que eu multiplico um número por uma fração? Eu multiplico o número pelo numerador, né? E repito o denominador. Lembra que a gente já viu isso? Então eu faço 5 vezes 3, que é igual a 15, e repito o denominador, que no caso ali é 2, ok?
Próximo exemplo. Como que eu faço a divisão de 2/7 por 3? Tá? Mesma coisa que a gente fez anteriormente. Eu pego o primeiro elemento, que no caso é 2/7, e vou multiplicar pelo inverso do segundo elemento. Veja, aqui é 3, mas qual seria o inverso dele? 1/3, né? A mesma coisa que a gente fez aqui anteriormente. Ó. Se eu tenho 3, um número natural, o inverso dele é 1/3, tá certo? Eu consigo escrever essa fração, 1/3. Tá? E agora eu multiplico, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 2 vezes 1, 2. 7 vezes 3, 21. Ok? Só isso. Agora, divisão entre duas frações. O que eu faço? Pego a primeira, no caso aqui é 3/5, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Que no caso aqui, a fração original é 8/9. O inverso dela é 9/8. Então eu multiplico em cima por 9 e embaixo por 8. E eu faço a continha, né? 3 vezes 9, 27. 5 vezes 8, 40. Bom? Bom, pessoal, aqui um exemplo, né? Você tem uma fração aqui, 5/6, e outra fração aqui, 2/3. Vocês já sabem que o traço de fração, né, pode ser visto como sendo uma divisão. Né? Ou seja, você tem aqui, quando você escreve isso, você no fundo está dizendo, né, a mesma coisa que você disse aqui em cima. Você tem uma divisão entre duas frações. Tá? Então, qual é a primeira fração aqui? 5/6. Qual é a segunda? 2/3. Tá bom? Então você pode trabalhar da mesma maneira que a gente fez anteriormente. Qual é a primeira? 5/6, não é? Então eu vou pegar 5/6 e multiplicar, tá? Vou usar o pontinho, pelo inverso da segunda. Qual é o inverso da segunda? 3/2, né? Eu pego 2/3 e troco a ordem, né? Inverto, tá? Então, é 3/2, tá bom? Então eu multiplico. 5 vezes 3, 15. 6 vezes 2, 12. Ou seja, esse quociente aqui, 5/6 dividido por 2/3, é a mesma coisa de 15/12. Tudo bem, gente? Então essa é a regra para a resolução de uma divisão envolvendo frações. Tudo bem? Bom, pessoal, agora nós vamos finalizar essa parte de operações envolvendo frações e nesse restinho de aula nós vamos falar sobre duas operações, que são a potenciação de frações e a raiz quadrada de uma fração. Ok? Então, se vocês se lembram, nós calculávamos a potenciação de um número natural, né? Por exemplo, 2 ao cubo. 2 ao cubo é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2. Lembram? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Mas eu posso ter também, né, uma potenciação quando nós temos a base sendo uma fração. Ok? Então aqui, por exemplo, eu posso ter 2/3 ao cubo. Tá? O que significa 2/3 ao cubo? Fazer potenciação significa multiplicar, tá certo? A base, a quantidade de vezes que aparece no expoente. Tá? Então veja, 2/3 ao cubo é o mesmo que fazer 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3. Tudo bem? Ou seja, eu faço a multiplicação, o número de vezes que aparece aqui no expoente. Tá? Então, eu faço 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, que é o mesmo que 2 ao cubo. Concorda? Porque 2 ao cubo, né? 2 vezes 2 vezes 2. E aqui embaixo, 3 vezes 3 vezes 3. 3 ao cubo. Tá? E 2 ao cubo é igual a 8. 3 ao cubo, 27. Né? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Ok? Então veja, pessoal, se eu quero fazer uma potenciação que tem uma fração na base, eu elevo o numerador a esse expoente, tá? E o denominador também, tá certo? Então, para fazer a potenciação de uma fração, é só a gente proceder dessa maneira, ok? Então vejamos mais um exemplo. 6/5 ao quadrado. O que eu tenho que fazer? Bom, 6 ao quadrado e 5 ao quadrado, né? Eu elevo cada um deles, tá bom? Então eu elevo 6 ao quadrado e 5 ao quadrado. E o resultado é 6 ao quadrado, 36, 5 ao quadrado, 25. Ok? Tudo bem?
E assim como no caso, né, que nós tínhamos lá do estudo dos números naturais, aquelas mesmas propriedades que nós vimos anteriormente valem aqui também, tá? Olha só, quando eu tenho, né, o expoente 1, ou seja, eu tenho 2/5 elevado a 1, eu tenho uma vez só, né, o número 2/5, a fração 2/5, tá? Ou seja, 2/5 elevado a 1 é ele mesmo, é o próprio 2/5, tá? Nós vimos que todo número elevado a zero é igual a 1, tá certo? E em particular aqui, eu tenho também que essa propriedade também é válida, ou seja, esse número elevado a zero, tá certo? É igual a 1 também, ok? Você pode pensar, né, em elevar 0, 1 elevado a 0 que dá 1 e 4 elevado a 0 que dá 1. Você tem 1 dividido por 1, que é 1, né? Você pode pensar assim também, tá bom? E outra fração, né, elevado a 0, também dá 1, ok? Então, aquilo que valia anteriormente, vale aqui também. Tá? Você pode pensar, 2 elevado a 0 é 1, 45 elevado a 0 é 1, 1 sobre 1 é igual a 1. Tá? Então, isso foi, né, um pouco sobre potenciação de fração. Tá bom? Agora, eu vou falar um pouquinho da raiz quadrada. Se vocês se lembram, quando eu buscava a raiz quadrada de um número natural, por exemplo, a raiz quadrada do número 9, nós vimos anteriormente que era igual a 3. Por quê? Porque quando eu faço 3 ao quadrado, né, ou seja, 3 vezes 3, né, eu encontro 9. Lembra, buscar a raiz quadrada de um número significa buscar um número natural que multiplicar por ele mesmo resulta naquele número que eu estou buscando a raiz quadrada. Lembra? E aqui, gente, com fração, é a mesma coisa. Só que a gente tem que pensar separadamente. Nós temos que pensar no numerador e no denominador também. Tá? Olha só, qual é então a raiz quadrada de 9/16avos? O que vocês acham? Vocês vão pensar na raiz quadrada de 9 e na raiz quadrada de 16, tá certo? E o resultado será o quê? Uma fração também. Né? Você pode pensar no seguinte, olha, qual é a raiz quadrada dessa fração de 9/16avos? Bom, você pensa, né? O 9. Qual o número que multiplicado por ele mesmo resulta em 9? É o 3, não é? Então eu tenho 3. E no denominador? Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 16? Bom, é o 4, né? Por quê? 4 vezes 4, 16. Ou seja, a raiz quadrada dessa fração, 9/16avos, é a fração 3/4. Tá? Por quê? Você pode justificar, né? Pois 3/4 vezes 3/4, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16. Lembra que a gente fazia essa justificativa anteriormente? Né? Quando eu quero a raiz quadrada de alguma coisa, né, eu encontro esse resultado. Mas como que eu verifico se é ele mesmo? Bom, eu multiplico, né? Ele por ele mesmo. Tem que dar o número que está aqui dentro da raiz quadrada. Tá certo? E agora deu certo, viu? Então, é a mesma coisa que a gente fazia anteriormente, é a mesma ideia. Tá? Só que agora a gente tem que pensar nos dois, no numerador e no denominador também. Lembrando que o resultado, né, a raiz quadrada, será uma fração aqui, nesse caso. Okay? Agora aqui, ó, eu tenho a raiz quadrada de 1/4. Bom, vamos pensar, né? Qual número multiplicado por ele mesmo dá 1? É o próprio 1, não é? Ou seja, isso aqui é igual a 1. Qual número multiplicado por ele mesmo resulta em 4? É o número 2, né? Porque 2 vezes 2 é igual a 4. Tá certo? Ou seja, a raiz quadrada da fração 1/4 é igual a 1/2. Tá? Por quê? Porque 1/2 vezes 1/2 é igual a 1/4. Né? Então, pois 1/2 vezes 1/2, né? Que é a mesma coisa que 1/2 ao quadrado. Lembra, gente, que nós acabamos de ver aqui agora? Né? 1/2 ao quadrado é igual a 1/4. Né? Você eleva o numerador e eleva o denominador também. Tá? Então é isso. É a mesma ideia de antes. Só que agora, ao invés de trabalhar com números naturais, você está trabalhando com frações. Beleza? E um bônus aqui no finalzinho da aula, expressões numéricas. Né? Para a gente não precisar fazer uma aula só sobre expressões numéricas, né? A gente faz um exemplo aqui, né? Para a gente comentar sobre isso. É a mesma coisa de antes, gente. A gente faz primeiro, né? Potenciação e radiciação, na ordem que aparece. Depois, multiplicação e divisão, né? Na ordem que aparece. Por último, adição e subtração, na ordem que aparece. Lembrando que a gente sempre tem que dar prioridade para os parênteses, depois os colchetes e, por último, as chaves. Tá?
mesmas coisas de antes, tá bom? Então vejamos aqui, ó, um exemplo agora, que envolvem, né, as divisões, no caso as frações, tá? Então veja, eu vou repetindo tudo, né, e vou resolver primeiro parênteses, depois colchete, por último chaves. Tá? Então vamos lá, né? E por último que está do lado de fora, né? Então eu vou repetir 10 vezes, abre chaves, 2 mais, abriu colchetes. Vou resolver dentro desse parênteses primeiro, olha. 9 ao quadrado, quanto que é 9 ao quadrado? 9 vezes 9, 81. Né? Então eu tenho 81 menos 31 dividido pela raiz de 100. A raiz de 100 é igual a 10, né? Por quê? 10 vezes 10 é igual a 100, tá bom? Então, 10, ok? Vou colocar o parênteses, porque eu ainda não acabei de resolver dentro dele. Tá? Veja que eu resolvi potência e raiz, né? Na ordem que aparece, tá bom? Agora, menos 3 ao cubo. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, tá bom? Então, 27 menos 2 dividido por 5. Fechou colchetes, mais 3. Fecha chaves, vezes 1 quinto, ok? Então vamos aqui, ó, continuando. 10 vezes. Abriu. 2 mais. Vamos lá. Vou resolver aqui dentro, olha. 81 menos 31, 50. 50 dividido por 10 dá 5, né? Lembra que o traço de fração, né, representa, então, no caso, 50 dividido por 10, né? Então, você tem 50 dividido por 10 igual a 5, tá? Ah, professor, posso fazer devagarzinho, passo a passo? Pode também, tá bom? 5. Agora, menos. Vamos lá. 27 menos 2, 25. 25 dividido por 5 dá 5. Ok? Mais 3 vezes 1 quinto. Ok? Então, de novo, ó, 81 menos 31, 50. Vai ser 50 sobre 10. Mas 50 sobre 10, você pode simplificar, né? Lembra da aula de simplificação? Então você vai ter 50 sobre 10 é equivalente à fração 5 sobre 1, né? Que é o número 5, tá bom? Então já coloco direto aqui. Agora, menos 27 menos 2, 25. Né? 25 sobre 5. Você pode simplificar, né? Vai dar 5 sobre 1, que é igual a 5. E aqui você vê, ó, eu tenho 5 menos 5 é 0, tá certo? Então esse colchete dá 0. Então, eu já posso fazer direto, né? Eu posso somar 2 mais 0, 2. 2 mais 3, 5. Tá certo? Então, o resultado das chaves é o quê? 10 vezes 5 vezes 1 quinto. Né? Aqui é um número 5. Tá? Tudo bem? Então, aqui dentro, ó, de novo, 5 menos 5 é 0. Né? 2 mais 0, 2. 2 mais 3, 5. Então, eu tenho 10 vezes 5 vezes 1 quinto. Então, veja, ó, você pode pensar de maneiras diferentes. Né? Você pode ter, por exemplo, 10 vezes 5, 50. 50 vezes 1 dá 50. 50 sobre 5 dá 10. Né? Ou você pode pensar aqui, ó, 5 sobre 5 dá 1. 1 vezes 10, 10. Tá? Então, o resultado dessa expressão numérica é o número 10. Ok? Então, veja, você pode trabalhar, né, com tudo que a gente viu anteriormente. Né? Você pode trabalhar com as frações, usando a noção de divisão, né, de quociente. Você pode trabalhar, né, com a potenciação, com a radiciação, né, que é a raiz quadrada exata. Você pode trabalhar, né, com as expressões numéricas, né, com os tipos de frações, com a simplificação de fração. Né? Dá para fazer muita coisa. Tudo bem, gente? Como que faz, no fim das contas? Tem que praticar bastante, tá bom? Façam muitas atividades, muitos exercícios envolvendo, né, frações, operações, expressões numéricas, tá bom? Para vocês praticarem bastante. Todas essas propriedades que a gente viu anteriormente. Tudo bem? Obrigado. Até a próxima aula.